Como eu faço para entender a voz do Espírito Santo? Como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Fique tranquilo que você não vai ouvir nada sussurrando no seu ouvido. Você não vai ouvir nada audível como eu estou falando aqui. A voz de Deus nada mais é do que a sua palavra. O próprio Jesus vai declarar em várias partes da Escritura sobre isso. Paulo fala que não vivemos mais pelo que vemos, por vista, pelo que tocamos, pelo que sentimos, mas vivemos pela fé. Tanto que Jesus falou a Tomé: bem-aventurado os que não viram, mas creram. A partir de agora, nós vamos entrar em uma nova aliança, o Novo Testamento. E aqui nós temos que acreditar sem ver. Mas a fé, ela não é irracional, ela não é idiota. A fé, ela é racional e tem que ser baseada em alguma coisa. Então, ela tem que ser questionável. Aqui nós vamos entender rapidamente em João, capítulo 16, verso 7 em diante. Jesus, antes de ir embora, ele deixou alguns conselhos e explicou o porquê que ele teria que ir para enviar o Consolador. Até porque essa tradução Consolador não é bem correta. É ensinador. Mas eu vos digo a verdade. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, vô-lo enviarei. Ora, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, qual é a função do Espírito Santo? Convencer o homem. E convence não pela força, não pela violência, mas pelo Espírito de Deus, pelos argumentos e pela renovação, pela ressurreição do coração do espírito morto. Aqui ele continua dizendo que, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Por quê? Porque ele estando lá, ele vai fazer justiça por nós. Ele vai estar intercedendo por nós, por nossos pecados. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é quem roga por nós, o único mediador entre Deus e os homens. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. O príncipe desse mundo, ele está julgado, mas não posso afirmar que as suas hostes espirituais também estão. Que aqueles anjos que pecaram no passado estão aprisionados em correntes, não sei se eles ainda foram julgados, mas com certeza serão. Aqui ele continua dizendo o seguinte: tenho ainda muito a vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, qual é a função do Espírito Santo que até agora ele está dizendo aqui e repetindo? Olha o que é que ele vai falando. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então, o Espírito Santo, a função dele não é rodopiar, não é fazer cambalhotas na igreja, falar línguas estranhas. A função do Espírito Santo não é dar aqueles mortais, dançar, cair no poder do Espírito, sapato de fogo. Não existe isso. Tire isso da sua cabeça. A função do Espírito Santo é uma só. Não é consolador, é ensinador. Jesus é o nosso mestre. Se ele for embora, ele vai mandar um substituto, um outro mestre, um outro professor, um outro ensinador. Essa é a palavra correta. Então ele vai nos ensinar, vai nos guiar, vai ser nosso professor, nosso pregador. E aqui ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai guiar todos para a verdade. E ele não falará de si mesmo, ele vai fazer anunciar todas as coisas que Cristo tinha dito. É o que diz o verso aqui. E ele glorificará a Cristo. Ele vai direcionar a glória, a adoração para Jesus. É o que o próprio Jesus diz aqui em
João capítulo 16, do 7 até o 15. E aqui ele continua dizendo: tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso que eu vos disse que há de se receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Ele vai mandar o Espírito Santo para ser o substituto de Cristo na terra, só que a diferença é que ele vai habitar dentro de nós. Enquanto Cristo estava em carne humana nessa terra, sendo visto e ouvido, agora os papéis se inverteram. Ele está dentro e ele vai guiar se você deixar ele lhe guiar. Porque as escrituras estão aqui com a palavra de Deus, mas todos leem e cada um tem uma opinião diferente, tem uma visão diferente, interpreta de um modo pessoal, e isso é errado e muito perigoso. Aqui nós podemos entender o seguinte: o que é ser cheio do Espírito Santo? Você vai entender o que é ser cheio do Espírito Santo. Vamos agora para Gálatas 5, 22 ao 26. Ele vai dizer o seguinte: isso aqui vai se tratar dos frutos do Espírito. Olha o que ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, você é cheio do Espírito Santo, você tem obrigatoriamente que mostrar todos esses frutos. Se você não tem esses frutos, você não é cheio do Espírito Santo. Muito provavelmente você nem tenha o Espírito Santo. Tá ok? Então, discirna aí. Isso são frutos do Espírito. Fruto do Espírito não é conseguir jejuar demais, não é ir para a igreja todo dia, não é ler muita Bíblia, não é dar dízimo. Isso aí não é fruto do Espírito. Os frutos do Espírito são a transformação de caráter de uma pessoa em outra. E o caráter da pessoa é esse: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, que tem pouco hoje em dia, mansidão e domínio próprio. Esses são só alguns, mas serve de base para muitos outros. Então, se esses são frutos do Espírito, quais são os dons do Espírito? Isaías 11, você vai ver aqui já no verso 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Então veja que todos esses dons, todos esses frutos, todas essas coisas provêm apenas do Espírito Santo. Tudo que você vê que se encaixa aqui dessa forma e que não é algo momentâneo, apenas do momento, mas você possui essas características 24 horas de uma maneira natural, isso sim é ter o Espírito Santo. Isso sim é ser cheio do Espírito Santo. Aqui vocês vão lembrar que Jesus leu numa sinagoga Isaías 61, do verso 1 e 2. E ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Veja que Cristo, ao citar isso, ele está dizendo com todas as palavras que a função do Espírito do Senhor é converter, é transformar todas essas pessoas que estão quebrantadas, que estão arrependidas, que estão querendo uma nova vida. Então ele vem com toda clareza e demonstra que se você não tem nenhum desejo por Deus, nenhum arrependimento pelos seus pecados, não apenas com o coração, mas com suas atitudes, esse Espírito do Senhor não está sobre você e provavelmente não estará. É muito claro perceber que a palavra ela é inspirada pelo Espírito. O Espírito Santo não operava no Antigo Testamento como no Novo.
Você vê muito mais milagres no Antigo Testamento, era uma coisa mais visual, enquanto o Novo Testamento é bem pouco. Você vê ali a coisa sumindo até ficar no que a gente tem hoje, crer apenas pela fé. Os dons do Espírito que eles recebiam ali eram dons que eram absolutos. Se ele chegasse aqui no hospital e dissesse levanta todo mundo levantaria. Hoje não existe ninguém assim. Então não dá para dizer que dons do Espírito estão por aí. Não, cessaram. Por que é que só existiu naquela época? Para poder a igreja, que era muito fraca, muito pequena, muito reduzida, conseguir ganhar o mundo de uma forma muito mais poderosa. Não existia um mundo fácil como o dia de hoje, os dias de hoje. Não existia a tecnologia, os transportes, a comunicação, a mídia que tem hoje para facilitar toda essa divulgação. Então, o que o Senhor fez foi capacitá-los nesse primeiro momento para levar o Evangelho a todas as criaturas, através do revestimento de poder pelo Espírito Santo, que nós conhecemos como o Pentecostes. Aqui, nós vamos entender que as testemunhas do Senhor são a própria palavra de Deus, a lei e o testemunho. Aqui nós vemos a lei do Antigo Testamento e a lei do Novo Testamento, pela graça. Só que você tem que entender que muitas igrejas estão usando de uma forma errada essa construção. Estão criando, até fora de denominações, pequenos órgãos, células, como chamam, e são independentes. Não sou contra ter reuniões em casa, mas se for para ter reuniões independentes, onde cada um quer falar o que pensa, o que acha, o que interpreta, sem ter uma cabeça pensante, um líder, um pastor formado, confiável, que realmente é bíblico, aí você vai estar entrando numa armadilha. Porque você vai estar como as ondas do mar, sendo jogado de um lado para o outro. Um da célula vai dizer uma coisa, outro vai dizer outra. Quando não dizem só coisas superficiais, que não agregam nada, não ensinam nada. E que a vida é pior do que qualquer... não vou dizer o nome. Eu sou contra esse tipo de célula, que é a 99% que existe. Uma célula que seja atrelada a uma cabeça pensante, a uma igreja, a um pastor que coloque controle nisso, tem que ter um cabeça. Tudo tem que ter um cabeça. Um lar, uma família tem que ter um cabeça. Um jogo de futebol tem que ter um cabeça. Porque na hora que entrar um falso profeta lá dentro, ele vai enganar todo mundo e ninguém vai saber. Vai todo mundo cair na dele. Se não tiver alguém duro e firme, consciente do que está fazendo, do que crê, para dizer isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui não entra, vai todo mundo cair no mesmo balaio. Então o Espírito Santo, ele exige ordem e decência. E não há ordem e decência quando se faz células avulso por aí, onde vai qualquer um, todo mundo fala, todo mundo coloca ali sua opinião, enquanto a Bíblia, a opinião da Bíblia, a verdadeira interpretação da Bíblia não tem. Aí tem de tudo, né? Tem historinhas pessoais, tem louvor e por aí vai. Mas o único propósito do Evangelho é anunciar as palavras de Jesus. Você não vê mais nenhuma outra coisa senão a pregação do Evangelho. Então o propósito da igreja é pregar o Evangelho. Só o resto é enfeite. O resto é armação. Não estou dizendo que você não pode louvar a Deus. Mas o louvor não é a cereja do bolo, não é o principal. Você conseguiu compreender? Nós vamos entender aqui que a igreja, ela é o corpo e Cristo é a cabeça. Quem manda na igreja é Cristo. Quando nós vemos figuras pastorais, eles estão ali basicamente se preparando para representarem, de certa forma, Cristo aqui, para cuidar das ovelhas. Então é muito crucial que você
Preste atenção onde você está indo. Com certeza é difícil ter uma igreja realmente bíblica, mas tem. Então basta você procurar. Primeiro, como é que você vai discernir se a igreja é bíblica ou não se você não conhece a Bíblia? Se você não conhece os ensinamentos do Espírito Santo que ele escreveu aqui através de muitos homens de Deus. Estude as Escrituras, especialmente o Novo Testamento. E aí você vai procurar quem pregue da maneira correta isso. E não fique apenas repetindo mantras e orações e falando só Deus vai lhe abençoar, Jesus te ama, e aquele negócio superficial. Isso aí não agrega nada, não ensina nada. Você não vê Jesus e os apóstolos pregando dessa forma. Você não vê as pregações dessa forma, mas sim chamando para o arrependimento, mostrando e apontando o que Cristo fez pela humanidade. Falta Espírito Santo. E aí gritaria, quebra cadeira, roda, pula, roda no chão, faz tudo. E isso é que chamam de Espírito Santo? Eu sinto muito dizer, mas está longe do Espírito Santo esse povo. Está muito longe. Você quer associar a possessão demoníaca a um estribuchar, gritar, urrar, botar as mãos para trás, subir paredes, fazer coisas. Possessão demoníaca não precisa disso. Você quer um exemplo? Judas foi possuído pelo próprio diabo, pelo próprio Satanás. No momento exato que ele estava do lado de Jesus, na ceia, do lado de Cristo, Judas foi possuído por Satanás. E o diabo fez o que com o corpo dele? Caiu no chão porque estava perto de Jesus, se estribuchou, saiu urrando, gritando, quebrando tudo? Não. Judas apenas se levantou e foi trair Jesus, foi vender Jesus. Assim como tem muitos nas igrejas aí, vendendo Jesus. Trocando Jesus por qualquer migalha. E tudo em nome dele. Aí é onde o Espírito Santo está muito longe. Então, ser igreja é ter suas funções em um corpo e não se separar dele e fazer coisas avulso, como não querer se misturar com os outros das denominações. É claro que as verdadeiras. O corpo ele tem que estar junto, os órgãos trabalham juntos para o bem comum de todos. Se você quer fazer a sua sozinho, você não é corpo de Cristo. Você não faz parte da igreja. O coração tem função, o rim tem função, o pulmão tem função, mas todos trabalham em prol de um corpo. Você consegue compreender? O Espírito Santo ele aponta para tudo isso. É necessário você entender o agir dele no Antigo Testamento. Como é que você lida com a criança? Você trata uma criança de uma forma carinhosa, fala direito. Com adulto, a conversa já é mais evoluída. Então, é assim Deus tratando o povo dele ao longo de toda a história da Bíblia. No início, ele tratava de uma forma. Ele deixava, relevava mais. Já no final, já era mais cobrado. O papo já era mais evoluído, mais maduro, mais adulto. Então, não é que o Espírito mudou. O Espírito é o mesmo. Ele não muda, ele não se arrepende. Mas o modo de tratar o homem é que foi evoluindo conforme o homem evoluía. É preciso você entender que a voz de Deus na sua cabeça é apenas achismo, indução. Ah, mas bateu com aquilo, convergiu. Mentira. Coincidência. A voz de Deus é isso aqui, ó. Qualquer coisa que desça do céu, mesmo que um anjo desça do céu, dizendo outra coisa que não está aqui, não é voz de Deus. Manda embora. Tratem-no como nada. Foi o que Cristo disse, foi o que Paulo disse. Pregando outro evangelho que não seja esse. É para rejeitar. O Espírito Santo vem convencer do pecado, da justiça e do juízo. Vem nos ensinar sobre Cristo. Fazer relembrar todas as coisas que vos tenho dito.
glorificar a Ele, lembrar das mensagens dele, nos ensinar. É o ensinador. Esse é o papel do Espírito Santo. E não essas palhaçadas que você vê aí nessas denominações que se chamam de igreja. Entenda o Espírito Santo lendo a Bíblia. Saiba o que ele quer para a sua vida lendo a Bíblia. Aí você entra naquela, eu fui numa denominação, disseram que eu tenho um chamado de Deus. Que Deus tem um chamado na minha vida. Deus tem um chamado na vida de todo mundo. Deus não coloca ninguém nessa terra sem obrigações, sem um chamado, sem responsabilidades para com o reino dele. Todo mundo que é convertido tem um chamado. Essa conversa, essa patifaria aí de dizer que você tem um chamado para você se sentir especial e eles já darem o bote e dominar você para fazer o que quiserem com você, isso é mentira. Todo mundo tem chamado. Seja um chamado para ser um segurança da igreja, um obreiro, um pastor, um membro que colabora, um evangelista, ou qualquer coisa. Qualquer coisa. Você está contribuindo com o reino, você está fazendo o que Cristo pediu para fazer, pronto, acabou. Você tem um chamado e você está cumprindo seu chamado. Você não precisa de nenhum falso profeta dizendo no seu ouvido o que é que você tem ou não tem o que fazer. Porque tudo o que você tem que fazer já está aqui nesse livro. Você não precisa de opinião de ninguém. Cristo veio para nos libertar desse povo. E a liberdade está aqui. Você leu, você está livre. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você conheceu a verdade? Você está livre. Eu duvido que venha um desses me enganar. Eu duvido que venha um palhaço desse aí fazer minha cabeça, me escravizar. Por quê? Porque eu conheço. Eu já caí disso no passado. Eu já penei muito tempo. Anos. Muitos anos. Mas eu cansei. E eu fui estudar. Eu fui conhecer. Eu fui entender quem era Jesus, quem era o Espírito Santo. E aí, quando eu caí em si, ninguém me engana mais não. Vem essa de querer botar a mão em minha cabeça e dizer que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, não. Porque Jesus não disse que eu tenho aquilo. Jesus não disse. Cada um, examine-se a si mesmo. Ninguém pode me examinar por mim mesmo. Apenas eu. Só eu posso me enxergar. Só eu posso sondar isso aqui. Só eu me conheço. Mas que outra pessoa quer vir dar uma de adivinho, de feiticeiro, dentro das igrejas, para dizer o que é que eu sou, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que deixar, o que é que... É Bíblia. Se você não conhecer as Escrituras, a palavra de Deus, você vai ser enganado. Como Paulo disse, como Jesus disse, você vai ser levado de um lado para o outro, sendo jogado, que nem ping-pong. Levado como as ondas do mar, por ventos de doutrina, por doutrinas de demônios. Tá certo? Então, curta esse vídeo, curta os nossos vídeos, maratonem, tire as suas dúvidas com a gente. E eu espero que todos vocês tenham gostado. Nós nos veremos nos próximos vídeos em futuras gravações.